Olá, boa tarde. Quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Hoje é Dia Mundial da Gentileza. O Boletim Guará está no ar. E vai ter análise do cenário político, nosso analista político Marcos Saldanha, que será acompanhado por João Carvalho Júnior. Eles já estão aqui para traçar ao longo do programa um cenário da Grande Ilha, Baixada, Bacabeira e Santa Rita. Então vamos às primeiras informações. O assunto é números de eleitores. No Maranhão são 217 cidades distribuídas em 105 zonas eleitorais, cujo total de eleitores são 4.758.629. Sem biometria, também o número cai para 6,45%. O número total de sessões eleitorais é de 14.041 em 5.556 locais de votação. Agora vamos à nossa primeira análise, comentando o cenário de São Luís. Marcos Saldanha e João Carvalho, é com vocês. Bom, muito boa tarde, né? Boa tarde, JF. Boa tarde. Bom, eu estava relembrando, Anny, o cenário das eleições de 2016, né? A gente tem numa eleição municipal uma tendência muito menor à abstenção dos votos, porque tem o vereador, né, da rua, do bairro, enfim, eles acabam mobilizando um contingente de pessoas muito maior para ir às urnas. Porém, nós temos aí um período de pandemia, onde mais pessoas terão a possibilidade de não votar. Então, a gente fica exatamente nessa dúvida de como essa abstenção vai influenciar. Ou seja, o maior desafio dos candidatos a vereador e prefeito é primeiro fazer as pessoas saírem de casa e votar. Segundo, que o cenário agora, nessa semana, na reta final, lembra também um pouquinho o cenário de 2016, exceto que nós não temos um candidato disputando a reeleição. Se a gente pensar no primeiro turno, foi uma eleição de segundo turno, o Edivaldo Holanda do PDT, ele teve na primeira votação de 2016 239.737 votos, ou seja, 45,66 por voto. Ele liderava aí com uma folga, muito parecido com o que as pesquisas têm apontado, e a disputa estava exatamente, aí a disputa se deu exatamente em quem iria para o segundo turno. Lembrando que Braide tirou na época 112 mil votos no primeiro turno, e o Hélito do Curso, que hoje não é candidato, não teve partido, né, não pôde disputar, teve 103.951 votos nesse primeiro turno. Então, a grande dúvida, me parece, JF, é que para quem vão esses votos que já foram do Edivaldo Holanda, que é do PDT, embora o partido dele, o PDT, tenha candidato, mas ele é aliado do governador, o partido do governador também tem candidato. Desses, o único que está na disputa é o Braide, portanto, o Braide, indiscutivelmente, ele traz um recall da eleição passada, né? Para prefeito também esses votos, e a gente não sabe o que aconteceu com esses votos do Hélito do Curso. Eles pulverizaram, embora o Hélito do Curso tenha anunciado apoio a um candidato, a gente não consegue confirmar que esses votos, que uma vez foram deles, que eles tenham permanecido no candidato em que ele apoia, ou seja, a questão da transferência de votos. Aliás, esse talvez seja o maior desafio dessa eleição na capital maranhense. Transferência de voto do governador, do presidente, do atual prefeito, se isso de fato vai acontecer. A gente tem um cenário muito parecido com o que foi realmente em 2016 e é preciso levar em consideração alguns pontos importantes. Em 2016 nós tínhamos, por exemplo, o atual prefeito estava em busca da reeleição, ele pontuava muito mal no início das pesquisas. Exatamente. E quanto quem liderava as pesquisas, que era então a candidata Elisiane Gama, depois começou a cair. O Edivaldo cresceu muito. O que a gente percebe de semelhança é que tem candidato que na reta final está crescendo, né, nas pesquisas com as intenções de votos, e quem está lá na frente tem perdido 1, 2 pontos nas últimas pesquisas, e isso pode sim já deixar bem claro que talvez aqui nós tenhamos um segundo turno. A forma mais clara que a gente vê hoje é que as coisas estão encaminhando para o segundo turno. A questão é saber quem vai estar nesse segundo turno. Tudo indica que Braide é um dos nomes que vai estar por lá. Se não houver nenhuma mudança de percurso, se os institutos não estiverem tão errados, apesar de tão divergentes que eles têm apresentado em alguns pontos, se tudo caminhar nesse ritmo, é possível que o Braide já esteja no segundo turno. Agora, quem vai enfrentá-lo?
Ali a gente tem um outro ponto. Em 2016, tínhamos do grupo aliado do governador, o atual prefeito e a Elisiane Gama. Este ano não, temos pelo menos 4 candidatos que são ligados diretamente ao grupo do governador. Campo, né? O que faz com que, inclusive, o governador não declare abertamente para quem ele vota. Ele pede voto no número do partido dele, mas não cita o nome do candidato do partido. Enquanto que os outros candidatos ali do grupo continuam também nessa disputa. E mais ainda importante saber para onde vai o apoio do prefeito Edivaldo Holanda. Tendo em vista que ele conseguiu puxar muitos votos, se recuperou bem em 2016, é importante saber se ele ainda tem esses votos e para quem ele vai levar. Agora é importante dividir os votos que são de Edivaldo, os votos que são do partido que ele faz parte, que tem uma militância muito forte ainda aqui em São Luís. Ok, agora nossos analistas vão falar da cidade de Ribamar. João, Marcos? Pois é, São José de Ribamar teve uma eleição passada muito curiosa. O Luiz Fernando ele ganhou com 100% dos votos e a gente lembra que os votos do doutor Julinho foram cancelados, foram invalidados. E agora, nesse pleito, o Luiz Fernando está fora, né, está na secretaria, mas o vice dele disputa o Eudes Sampaio. Por outro lado, o doutor Julinho foi o elemento surpresa, quer dizer, entrou, mas está com a campanha comprometida pela questão da judicialização e aí a gente pode ter problema lá na cidade, porque é possível que, né, alguns dizem que está indeferido, outros dizem que não, a justiça teria suspendido, então a gente vai ter um pleito muito parecido com o que vai acontecer em São José de Ribamar, quer dizer, uma eleição que pode ter um resultado em via de judicialização. Por outro lado, a gente tem aí nomes também, não está polarizado. Você tem o atual prefeito, que era vice-prefeito, você tem o Beto das Vilas, você tem o doutor Julinho, você tem aí o J. Pinto no PDT, levando um pouco dessa militância da capital também para a Grande Ilha. Então, é uma eleição muito interessante e um pouco incomum no sentido do número de candidatos com potencial até mesmo de ganhar as eleições. Eu até arriscaria dizer que o PDT talvez esteja apostando mais em São José de Ribamar do que em São Luís. Tentar justamente esticar os seus tentáculos em outros municípios, já pensando numa conjuntura em 2022. E daí a importância que eles estão dando para a campanha do J. Pinto, né? Que eu acredito que seja realmente a pessoa que acaba duelando bem com o Eudes Sampaio, que é atual prefeito, tá na cadeira de prefeito, justamente a pessoa a ser batida. Acredito que eles sejam os dois, mas isso, lógico, não tira o doutor Julinho, que há anos enfrenta problemas judiciais, em cima de eleição ele enfrenta esses problemas, tenta agora superar nessa vez, né? Agora, se realmente a candidatura do doutor Julinho for indeferida, para quem vai o voto? Pois é, essa é uma grande dúvida, porque ele fez uma arrancada muito grande, até eu diria inesperada, conseguiu reunir forças, né? Já era previsível pela questão da família Coutrin, né? Do TCE ter conseguido a validade, então fica exatamente essa dúvida. Se ele se ele vai concorrer, acho que essa é a grande dúvida, ele vai disputar, e se vai retirar a candidatura e vai decretar apoio a alguém. Quer dizer, esse voto, eu tenho a impressão que ele vai ficar congelado, né, no doutor Julinho e vai caber à justiça fazer a decisão. Isso não é bom para o grupo dele, no meu ponto de vista. Algo parecido com os votos que seria do Wellington. Vai pulverizar nos candidatos. E agora a Passo do Lumiar também será analisada. Pois é, Passo do Lumiar, a gente tem o Dutra, né, que adoeceu, a vice assumiu e é ela que tenta a candidatura, né, a Paula da Pindoba tenta se reeleger o mandato dela como vice, teve pouco tempo na gestão. Agora eu queria chamar a atenção, assim como em Imperatriz o Wildon Marques não fez e também lá o doutor Julinho não fez em Ribamar, o Gilberto Araújo fez. Quer dizer, ele sabia que ele teria problema de continuar a eleição, ele optou pela renúncia e eu acho isso muito legal, que aí ele conseguiu fazer isso, retirar do pleito uns votos que poderiam ser cancelados e aí sim deixar o eleitor livre para poder escolher que lado vai. Então, até porque na eleição passada ele teve 28,64%. A gente lembra que foi uma eleição muito apertada com o Dutra. O Dutra ganhou com uma diferença aí de 2.000 e poucos votos, uma diferença bem apertada.
apertada. Então, lembrando também que na época o Josimar era prefeito, não se reelegeu pelo PSDB. Então, na disputa agora, a gente tem aí a atual prefeita tentando a reeleição e a gente não sabe como é que vão ficar as movimentações. Primeiro, do eleitor do Dutra, se ele necessariamente vai com Paula da Pindoba, até porque houve um desentendimento do grupo, e esse voto do Gilberto Aroso na eleição passada e que iria para ele nessa eleição, ele tinha uma boa pontuação também, para onde que vai se encaminhar esse voto, né? Então, uma disputa também que está interessante, mas só que com a diferença de Ribamar é que em Paço do Lumiar está muito mais polarizada, né, entre o atual prefeito e mais um candidato lá na disputa. Exatamente, nesse momento a polarização lá em Paço do Lumiar é que é o grande foco das questões eleitorais dentro daquele município, porque qualquer passo que qualquer um dos candidatos que estão no campo periférico da disputa der em favor de um ou outro desses que estão à frente, pode definir. Se houvesse, por exemplo, né, a desistência de um determinado que esteja pontuando com 4%, 3%, isso pode ser primordial para definir os rumos dessa eleição no município que há anos sofre com a falta de um bom gestor. Não estou dizendo agora que quem está não seja. O fato é que o histórico de Paço do Lumiar é complicado. O povo escolhe sempre um gestor que às vezes se envolve em questões judiciais, às vezes é cassado, já teve problema com Polícia Federal, e isso é um histórico muito ruim. Acho que isso deve pesar muito na escolha do eleitor nesse ano, a questão do histórico também de cada candidato. Agora, só para pontuar, na Grande-Ilha, 2 candidatos a vice estão se recandidatando, né? Nós voltando ao pleito. Voltando, no caso, a gente tem aí no Paço Lumiar a vice, né, que tenta aí a eleição de um município, como foi pontuado muito bem pelo JF, que não consegue terminar o mandato, né? Seja por problema de saúde ou seja por problema judicial. Porque nos municípios de primeiro turno e cidades menores em número de população, a tendência é o eleitor votar muito mais com paixão, né? O peso das campanhas, o volume da campanha, ele pesa diferente da capital, né? Não é muito de análise do perfil e da proposta da situação jurídica. A prova é o doutor Julinho, que muitas vezes fez a campanha toda com problema judicial e ainda assim conseguiu ser votado. Quer dizer, eu acho que o eleitor ele precisa muito ficar atento para essa questão. Eu acho que o Paço do Lumiar ele precisa de uma continuidade, né? Nesse sentido. E de Paço do Lumiar a gente vai para a cidade da Raposa. O que vocês analisam? Pois é, a Raposa, a gente tem aqui um duelo aí entre 2 candidatos. Embora o número você tem Andréa da Colônia, mas a disputa está maior ali entre Eudes Barros e Ocileia Fernandes. A Ocileia Fernandes e Eudes Barros também participaram da eleição passada. A Ocileia teve 4.394 votos, ficou em segundo lugar, e o Eudes Barros ficou em terceiro com 4.026, extremamente acirrado. Só que na época a Thalita Laci, que era do PCdoB, ela teve uma votação muito superior, né? Foram 41,41%. Ela não está na disputa e aí a aliança que ela fez aí com o Eudes Barros é o que está fazendo a diferença aí nessa eleição, ou seja, tomaram a decisão dos acordos antes da disputa e não depois ou durante. Então isso está fazendo toda a diferença lá nesse duelo. Embora tenha outros nomes, mas eu acho mais difícil ter outro nome que mude nessa reta final. A tendência é ficar no duelo entre esses 2 nomes, que inclusive já vem trazendo votos já de outras eleições, né? Em 2016, a gente lembra que a Thalita Laci duelou até o final justamente com a Ocileia Fernandes, né? Então, é tipo como se repetisse esse duelo entre as 2, só que mudando o personagem principal, já que a Thalita abdicou do seu direito de reeleição. Isso talvez vá muito também pela forma como esteja sendo avaliada a gestão dela. Talvez ela tenha obtido esses dados com antecedência, por isso abdicou da reeleição e resolveu apoiar um outro nome. Agora, até que ponto a forma como ela vem gerindo o município vai influenciar nesse nome, é que a gente precisa ver, é isso que talvez determine o rumo das eleições lá no município de Raposa. Ok, voltamos então depois do intervalo com mais informações e análise. Aguarde um instante só. Boletim Guará de volta e já com a análise da cidade de Pinheiro. João, Marcos...
Pois é, Pinheiro também é outro caso, Anny, que se repete a disputa de 2016. Os mesmos candidatos que estão aí nas pontas, o Luciano Genésio, que é prefeito, tenta a reeleição, o Filuca e o doutor Leonardo Sá agora protagonizam novamente aí um embate, né, para a prefeitura da cidade de Pinheiro. O Luciano Genésio foi eleito com uma diferença de votos muito grande em relação ao Leonardo Sá. Ele teve mais de 19 mil votos, o doutor Leonardo Sá teve pouco mais de 6 mil votos, e o Filuca teve 15 mil votos. Então essa turma toda aí volta a disputar agora a eleição em Pinheiro. Está bem interessante, né? Esse debate, esse embate entre eles que se repete. Algumas cidades que tem pouca novidade, vamos dizer assim, no pleito, né? Não deve ter muita alteração mesmo não em Pinheiro. O Luciano Genésio, eu acredito que o voto a voto da disputa dele, que atual gestor do município, deve ser com o deputado Leonardo Sá, que há algum tempo já vinha trabalhando essa candidatura, né, digamos assim, se propondo para a cidade, mesmo sendo parlamentar, deputado estadual. Acredito que os dois aqui devam definir realmente ali quem vai ficar na cadeira. Bom, o foco da análise agora é a cidade de Bequimão. Pois é, a cidade de Bequimão aqui, né, pertinho, né, a primeira cidade que a gente encontra aí quando pega o ferryboat da capital. A gente tem um número, eu acho um número grande de candidatos, hein, JF? Você tem ali 6 candidatos para uma cidade, um eleitorado muito pequeno, né? Na eleição passada você teve o Zé Martins eleito com 51% dos votos, coladinho com César Cantanhede, que teve 48,59%. Aí ficou entre esses dois aí a disputa, né? E agora o César Cantanhede tenta novamente aí a eleição, né? E o Zé Martins aí se repete um pouco aí esse duelo novamente, mas com o número de candidatos aí maior, né? Não sei como é que vai ser, aguardar aí se a gente vai ter aí um cenário apertado como a gente teve na eleição passada. Essa quantidade de candidatos deve dificultar muito para esses dois candidatos a definição. Lá promete ser mais acirrado do que em 2016. Bom, além de ser um belo ponto turístico, agora vamos para Alcântara. Como é que está o cenário político? Pois é, Alcântara é uma cidade que é patrimônio, né, do Brasil, patrimônio nacional, e que precisa muito dessa atenção para o desenvolvimento. Lembrando que na eleição passada o prefeito ele não se reelegeu, né? O Araquém ele teve só 16% dos votos contra os 63,71% do Anderson, né? Então o pleito lá são de 4 candidatos e o Anderson ainda no PCdoB tenta a reeleição, e os candidatos que estão na disputa com ele, eles não se repetem em relação ao pleito. Então os candidatos são completamente diferentes dessa disputa aí, só o Anderson que permaneceu ainda do embate passado, né? Lembrando que a disputa em Alcântara, você tem além da sede uma zona rural também, com territórios quilombolas, e tem a questão de Alcântara também, que está muito em evidência nacional na cidade, então chama muita atenção a próxima gestão daquela cidade, né? E aí vai se sair melhor quem tiver domínio sobre esses assuntos do campo nacional e souber passar isso para o eleitorado de forma clara, porque o eleitorado está muito interessado na forma como o centro de lançamento de Alcântara vai passar por modificações. E quem souber tratar o assunto de forma clara, talvez leve a melhor. Ok. E ainda não terminou, tem mais informações depois do intervalo. Boletim Guará de volta, e para não perder tempo, vamos falar logo da cidade de Santa Rita e Bacabeira. Pois é, Ania, a mesma família disputando o poder nos dois municípios. Os dois prefeitos, o casal Dr. Hilton e a Fernanda Gonçalo, tentam a reeleição, né? Lembrando que em 2016 o Dr. Hilton era aliado do governador, estava no PCdoB, agora ele está no PMN, no mesmo partido da esposa dele, e disputa Santa Rita com o candidato do PCdoB do governo. Agora ele virou oposição ao governador Flávio Dino. E em Bacabeira, a Fernanda Gonçalo, que teve também uma votação menor do que o marido lá em Santa Rita, foi bem acirrada com o Alan do PCdoB, agora enfrenta o Venancinho do DEM. Interessante que nessas duas cidades há uma disputa meio que familiar, entre dois grupos familiares, mas uma terceira família chegou e parece que ocupou o espaço. A família Gonçalo está querendo permanecer ocupando esse espaço nos dois municípios.
Bom, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Um Boletim Guará especial de hoje. E ao longo da nossa programação você acompanha mais notícias. Até a próxima!